assistindo. Hoje nós vamos começar aqui mais um projeto do Educandário Siqueira, que é o nosso podcast, que vai estar disponível nas plataformas digitais YouTube e também no IGTV do Instagram, Educandário Siqueira. Já segue aí a gente, @Educandário Siqueira, que 2022 terão muitas novidades. Nós estamos aqui nesse primeiro podcast, que vai ser o Siqueira On. Então, se acostumem com isso, que uma vez na semana nós vamos estar postando. E nós estamos aqui hoje com os alunos do 6º ano, que é Ensino Fundamental, anos finais, aqui do Educandário Siqueira. E nós vamos apresentar, além do projeto do podcast, nós também temos um segundo projeto aí que está em andamento, que é o projeto Gamificação. Então, a gente vai bater um papo com eles e vocês em casa vão entender como está funcionando esse projeto. E hoje vai ser a apresentação, não é mesmo? Acho que estão aqui todos ansiosos. Exatamente. Estão todos aqui nervosos. Meu Deus, o que eu vou falar? Eu não sei. Exatamente. Mas quero dizer também para você de casa que nunca assistiu um podcast, que não sabe o que é, o que significa podcast, eu já sei. Você é do mal. Eu vou pedir para um deles explicar o que é podcast. Alguém quer falar? Cara. Podcast, assim, geralmente é uma roda de perguntas que a gente conversa com outras pessoas, somos entrevistados em alguns casos, e é isso. Tudo doido. Eu acho que é uma entrevista. Uma entrevista? Será? Bom, gente, podcast nada mais é do que um bate-papo sobre um assunto específico, ou sobre a vida de alguém, ou sobre um projeto, como é o nosso caso, ou sobre algum empreendedor. Fica aí um spoiler no ar, o que virá em 2022. Bom, hoje o nosso podcast vai ser um bate-papo sobre esse projeto Gamificação, tá? Esse é um projeto que tem como subtítulo África versus Brasil. Então, eles vão explicar, vão falar um pouco como é a gamificação, o que é gamificação e como funcionou essa gamificação aqui no Educandário Siqueira. Bom, vamos lá, né? A gente quer aqui levar conhecimento para vocês e ano que vem terão outras pessoas, outros convidados de fora, talvez de Ilhéus, talvez de fora de Ilhéus. Vamos ver aí no decorrer do tempo. Bom, vamos lá. Quais são essas informações aqui mais interessantes do nosso podcast, né? Primeiro, você aí de casa, sabe o que é gamificação dentro da escola? E aí, meninos, o que é gamificação dentro da escola? Gamificação dentro da escola pode ser o que... Bom, acho que gamificação na escola pode ser o que a escola usa, assim, né? Pra mudar um pouco aquela rotina chata de aulas, provas toda hora. O que mais? Bom, eu não sei. Gamificação na escola. O que vocês fizeram na escola Bom, de diferente da rotina do dia a dia? De acordo com o que a escola pediu, né? A gente fez a construção do Reino Custo, Salvador, tudo no game, né? No jogo Minecraft, que muitos aqui já conhecem, né? Muitos que podem estar assistindo aí devem conhecer, porque é um jogo muito famoso, que ele inspira a criatividade. Que é um jogo assim que a gente usa muito pra se aventurar e principalmente no modo construção, que a gente pode usar os blocos para construir. E com isso a gente fez nosso projeto, que foi construir o que foi o Reino Kush, na minha parte, né? O que assim o que foi, né? Acho que foi e o que será. Salvador a gente teve que construir, Ilhéus, nos tempos atuais, né? Ilhéus, nossa cidade. Bom, tudo isso dentro do Minecraft, é isso? Exatamente. E vocês gostam de jogar Minecraft? Já jogavam antes? Sim, a gente já jogava antes, já tem um pouco mais de experiência. Então vocês pegaram a rotina da sala de aula e inseriram dentro do jogo. Exato. Pegamos o assunto para construir o assunto de geografia, matemática, de acordo com o que a gente encontrou. Isso dentro do minigame. De acordo com o que a gente encontrou na internet e o que a nossa própria imaginação assim pode pesquisa. E o que o próprio Mine tem de blocos e Então, explicando para quem está em casa, vocês pegaram as matérias, por exemplo, geografia, né, que você falou aí. Todas as matérias. Cada professor passou uma Até coisa. educação física, inglês também entrou, né? Cada professor passou uma coisa que a gente tem que fazer. Inglês, apenas
de inglês que é fora desse tema, assim, que é o glossário, que a gente tem que fazer no o caderno. glossário, né? Aham. É O glossário do que Minecraft. é o glossário dos blocos que a gente mais usou lá, né, pra nossa E em construção. caso de educação física, como foi que vocês Educação fizeram? física, a proposta foi fazer um lugar assim, onde a gente usa capoeira, onde a gente luta capoeira. Capoeira. Então os bonequinhos lá do A Minecraft. gente até fez uma luta assim de capoeira no Minecraft, a gente gravou lá, a gente fez o lugarzinho todo, o Stephanie fez a arborização assim do local. Tipo uma pracinha pra capoeira. Não, isso? é tipo um. É tipo assim, um quadrado, assim, bonitinho, todo arrumadinho, com os capoeiristas, né? A gente lutando capoeira, os capoeiristas. Pra quem tá em casa, acompanha o Educandário Siqueira no Instagram, que a gente vai postar um pouquinho do trecho da apresentação de cada um. Falando disso pra vocês que estão em casa. Explica pra mim, como é o Minecraft? Como é o jogo Minecraft? Fala aí um O pouquinho. jogo Minecraft vamos supor, Como é, assim, sem ser de escola, normal, o jogo mesmo, como é? o jogo é um jogo de sobrevivência que a gente pode zerar e construir e usar sua criatividade e sobreviver para pegar mais blocos e construir suas casas ou até zerar e fazer minigames e Vocês pode ter um modo- têm ter um modo- níveis? Então, Exato. níveis. Não, tem Não é sim, pra falar a tem, verdade. No caso, tem comando. Não, tem game mods. Game modes é o jeito da gente dizer, tipo assim. Tem um game mod de sobrevivência, game mod E o que criativo. é o que o jogo manda? Game Mods é o que o jogo manda Um fazer. game mod que a gente coloca. A gente tem o modo vocês sobrevivência e o modo criativo. E Criativo é o aventura. que a gente pode construir tudo que a gente quiser sem precisar pegar recursos. E tem idade pra jogar assim ou qualquer um Não, pode é um jogar? jogo livre pra todas as idades. Tem Pra três todas as dimensões: The End e o Nether. E geralmente E o essas Overworld. versões a gente é mais, tipo assim, é como se fossem níveis. Geralmente a gente começa no Overworld, que é a versão que a gente Se for começa, sobrevivência, no versão caso. normal, no mundo sobrevivência, que eu digo que é tipo assim, meio que normal no Minecraft a gente jogar. É como se eu, fosse um raft, eu já joguei tipo- até com muitos aqui, né? Sobrevivência. O que torna o sobrevivência legal é o desafio. Se você fosse se o Minecraft só tivesse o criativo, ele não seria, na minha opinião, não seria teria não teria tanta graça, porque o sobrevivência, ele traz isso de você ter que O sobrevivência, procurar você tem e fome atrás. E você pode, tipo, morrer. Aí por você causa- fica a hora jogando, assim, fazendo as coisas que o jogo te pede. Geralmente Não, o que o a jogo não gente pede faz nada. no início é construir nossa casa, Então o jogo minerar. pode fazer árvore, né? Vocês já falaram árvore. Não, Construção. O jogo cria. Vamos supor. Já viu aqueles o Discovery, que é onde tem pessoas que sobrevivem, largados, pelados e tal. Sim. É tipo isso. É uma floresta, ou até planícies, desertos, biomas. Existem até biomas Diversos próprios criados no dentro Minecraft do jogo, tá e vendo? a cada Isso é geralmente sobrevivência. A gente cria um mundo e tem lá a opção. A criativo, sobrevivência, E hardcore. aventura ou hardcore que não tem no Bedrock Edition. E vocês também jogam assim? Sim, a gente Eu só joga jogo desse sobrevivência. jeito. Eu só jogo. É. Aí dá pra jogar online ou é individual? dá pra jogar online, sim. A gente joga online pra conseguir construir. Vocês da turma jogaram online pra conseguir Uhum. fazer A gente, esse tá até, projeto. a gente tá até pensando em depois, se a gente acabar, a gente fazer nosso modo de sobrevivência. Sobrevivência que bacana. É tipo o Free Fire, Fortnite, só que não com armas assim. Tem armas, né? No caso, espada, machado. É tipo mas- assim, o jogo é a gente ganhar dos outros players que estão online. Pode ser de países, de outros Dá pra bairros. fazer amizade, então. É, O que a escola pediu do Minecraft, assim? O que era pra fazer? O pessoal de casa não sabe, eu não sei. Tá, cada matéria teve uma coisinha específica dentro do jogo, então. Sim. Primeiro, a matéria foi história, que era pra gente falar... pra gente construir no Minecraft os reinos. Tem 3 reinos pra cada 3 grupos. Então a sala foi subdividida em 3 grupos. exato. Quais são os nomes desses grupos? O grupo de Ashum, o grupo de Garamantes e o grupo de Kush. Então, Que é o- Ashum- que nós três aqui somos do Ashum, grupo de Garamantes Kush e ele é do de Garamante. E o que significam essas palavras? Essas palavras são os nomes dos reinos antigos da África. Nomes dos reinos antigos Nesse da caso, África. no reino de Garamantes moravam comerciantes e artesãos. No reino de Kush, Então esses reinos realmente existiam de Existiram verdade, antigamente. Né? Na vida Existia real. na época antes de Cristo, por aí. Sim. Aí cada reino era tipo como se fossem os mais ricos, os medianos, os mais pobres. Aí é nesse comerciante, caso, como é?
Garamantes, Comerciantes, você falou que comerciantes mais? e artesãos. Comerciantes e artesãos. Que nesse caso eram pessoas simples e de casas pequenas. Então, os mais pobres, né? Os que têm que trabalhar para poder mais sustentar pobres. a casa, E né? também Exato. tinha casas grandes como a do faraó e a casa de adoração, no meu caso do reino que Gabriel escolheu. Como é Garamantes. Isso. Então, Garamantes eram os reis e Os grupos e as foram rainhas. sorteados. Casa Grande. grandes como a do faraó A e a Casa de Grande como adoração. faraó. Então, não é rei, é faraó, né? Que a gente chama. Faraó. Né? Casa do faraó. Faraó. E o outro? Cuxi? O reino Kush. Era o quê? Reino Kush foi um reino rico de antigamente que eles se inspiraram muito em outros reinos para criar sua própria cultura. Eles então se já inspiraram eram principalmente um nos grupo mais egípcios, cultural, né? Então que aquele eles têm grupo os faraós, os Candaces, Isso era do Egito. eles têm pirâmides também, Tem, que foi tipo o que assim, a sua gente própria mais usou. rotina, né? Seu próprio jeito e tudo mais. Exato. Além deles meio que... Então, bem complicado, né? Cada coisa. E aí vocês tiveram que assimilar também dentro das matérias, né? Você estava falando de geografia e pegou esses reinos e fez, né? Cada turma, cada grupo, né? Sim. E aí, como foi? Depois disso? Depois das construções? Sim. Qual foi a matéria? Depois de história, né? Que é pra descobrir os reinos, depois teve geografia. Depois de história, foi português. Aí, português, como redação foi e que vocês arte. fizeram? Português, redação e arte. Português, redação e arte. Salvador e Ilhéus. Conseguiu fazer E mais como foi que teste. vocês interligaram esses barcos e a água e tal, e o mar e o rio, com a matéria de português? Olha, pra Matéria de meio que fazer português. uma ligação, foi os barcos carregando os escravos. Aí, em Salvador, a gente fez antigamente com um lugar que vende os escravos. Que Aquela como troca, se Mercado né? modelo. Como se fosse dinheiro, né? O mercado modelo. Os barcos. Sim. Aí vocês foram contando a história disso, né? Baseado nas vivências brasileiras, né? Como foi que chegou aqui no Brasil? Como se fosse Ele como se chegando fosse em um livro. A cada página surgia mais coisas. E vamos supor, Lembra de falar aqui no microfone. vamos supor, tem um barco aqui, vamos supor, a gente passa a página de um livro, aparece outro barco, é como se fossem os escravos, chegando até Salvador e depois indo até Ilhéus. Que foi onde era, Salvador, no caso, onde era o mercado modelo, onde vendia escravos. E de acordo com o nosso professor português da redação Moema Básica, ela pediu assim pra gente, primeiro ela pediu pra gente fazer Ilhéus antigamente, né, pra dar o contexto. E na sala de aula ali, Ela né? pediu pra gente fazer o mercado Em modelo cima da hora, resumindo. e fazer literalmente Ilhéus nos tempos atuais, só que aí E aí? complicou. E Aí a aí? gente conseguiu se virar lá nos 30 e fez, né? Então tá, então a gente está falando aqui, gente, com os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 2, mais conhecidos agora, né, atualmente, como Anos Finais, Fundamental Anos Finais, do Educandário Siqueira. E eles fizeram um trabalho de gamificação envolvendo o Minecraft. Então, eles fizeram um jogo online, né, para quem não sabe o que é Minecraft. Eles conseguiram explicar aqui no início, né, e eles também Dá uma têm voltada como lá. subtítulo África e Brasil. Então a gente conseguiu aí envolver todas as matérias, já falamos de geografia, história, português, redação e artes. Então, olha, gente, esse foi o nosso primeiro take aqui com os alunos. Então aguarda um pouquinho aí que daqui a pouco eu volto com novos alunos. Só um minutinho. Estamos de volta aqui com os alunos do 6º ano do Educandário Siqueira, Fundamental Anos Finais. Nós já tivemos aí o take 1, a tomada 1, que foram com alguns alunos também. Eles falaram dos reinos, falaram das matérias que eles utilizaram no Minecraft, como foi que eles interagiram. Então vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Nós estamos aí, né, nós sabemos que passamos por um período difícil, né, mundialmente falando, que foi a pandemia. Então foi mais um desafio aí que eles tiveram, né, por conta disso, né, nem todos os alunos ainda voltaram para as aulas presenciais. Então, eles tiveram que se resolverem sozinhos, porque os líderes de cada equipe são os próprios colegas deles, né? Então, eles tiveram que resolver reunião, eles tiveram que fazer as divisões do grupo, né? As tarefas, tudo online. E eu queria saber de vocês, gente, como foi fazer tudo isso ser possível nesse cenário ainda de pandemia ou quase um início de pós-pandemia, vamos dizer assim. Olha, tia, falando sério, eu que não voltei pro presencial e tô no online, tipo, tá tendo muita coisa difícil. Teve muita coisa difícil. Porque a gente fazia uma reunião, algumas pessoas caíam, outras não entravam, não viam
os links. Então, as reuniões também foram online, Sim. vocês mesmos que decidiram os Sim. horários e tudo mais. Sim, a gente programava tudo certinho. Teve alguns problemas, duvidas, mas tirando isso, a parte boa é que a gente trabalhou em equipe, se esforçou e tudo mais. Cara, mais certinho. Foi certo? É só isso mesmo que eu quero dizer. Realmente, tipo assim, a gente não teve nenhuma dificuldade no início, né? Como eu falei no off, né? Eram tudo flores. Mas, tipo assim, a dificuldade maior mesmo foi na hora de decidir as coisas, porque eu falei assim, gente, sem confusão, vamos decidir tudo no presencial, nada de decidir no online, por quê? Senão fica confusão. Seu grupo, todo mundo tava já nas aulas Todo mundo presenciais, presencial, No online era só as pesquisas mesmo pra pesquisar, ou Isso. imprimia, dava presencial, Acho ou que presencialmente mandava pelo separar as WhatsApp. coisas, as funções é bem mais fácil. Então, online porque, tem baralho. porque tipo, a gente tá se vendo, tipo assim, a gente pode, tipo, se controlar, parar de falar. No online não, tipo, um abre o microfone ou dá interferência, essas coisas Sim, assim. outro cai, outro volta, Então, outro não entra. a gente tinha esse E problema aí, de Arthur, internet. fala um pouquinho, Arthur. Arthur tá falando demais, Arthur tá atrapalhando. Ó, Arthur, você tá falando demais. Você tá falando alto. Bora, fala aí, Arthur, Chega, como tá foi falando aí sua demais. visão? Diga Bora. aí um pouco Seu pra grupo. gente passar de casa. Quer ouvir sua voz? Não falou nada, isso, não falou nada do Arthur. grupo dele, que só Chega citando mais um aqui. pouquinho pra frente. assim, Chega muito pra frente, ajeita aqui. bota Solte água se pra dá cá. timidez. Solte, Vamos lá, se solte. Mas diga aí, Arthur. Arthurzinho. Camisa 10. Como foi? Jogador de futebol ele, viu, gente? Quero saber aí, achou dificuldade? Não muito online, presencial, como é que foi? Participou das reuniões online? Teve reunião online, né? Todos os grupos? Sim, Todos os grupos. Participou? No nosso, na verdade, nem teve, foi tudo presencial. Como de Ah, manhã, teve como de reunião manhã, online. o mundo é meu. Teve 3? Foi. tirar pra todo mundo. Ah, Arthur que fez o mundo do Minecraft lá. Tá vendo? Então ele ficou na partida de co-criação, né? Eu acho que Pablo falou que foi bem no início, não foi que teve as reuniões online, porque quando voltou pro presencial a gente já tava com trabalho já, eu acho, não foi? Aí já tava com, com trabalho, A gente quando conversou na aula, a gente formou o grupo, Sim. conversou na aula, dividiu quem vai fazer pesquisa e quem vai construir. Mais ou menos em que mês foi isso? pouco Hoje nós mais do estamos caminho. aqui no dia 20 de novembro, no dia da consciência negra, né? Justamente porque o assunto é África e Brasil, né? A gente ligação, já falou né? um pouco, né? A gente já falou um pouco com os outros alunos no início, né? Mas e vocês, gente? Como é que foi mesmo o tema? Axum, Axum, Cuxi e Garamante. Garamante. Axum, Cuxi e Garamante. Garamantes. Foram 3 reinos que surgiram na África Antiga. Eu acho que eles surgiram quase no mesmo. mesmo. Uma coisa interessante, que eu não sei se está na apresentação deles, do roteiro, mas que o reino de Cuxi e o de Axum guerreavam. Tanto que foi o reino de Axum que exterminou o reino de Cuxi da face da terra. Eles arrumaram a briga com o reino Vocês deles. sabem mais ou menos Sim, é tipo- qual Sim, é? aí eu sou do grupo de Garamantes, mas eu sei da história de cada O do um. nosso foi 500 a 700 a.C. Foi no século O nosso 50 foi há de 100 mil Cristo. anos antes de Cristo, no século 3 ou 4. O deles ainda surgiu antes do da gente. Só que os Garamantes, digamos que eles eram tipo uns povos meio isolados, assim. Meio sabe? eles não meio iam, antissocial, assim, Em guerra, sabe? eles não apareceram, eles ficavam... Eles não apareciam, eles ficavam tipo de Era o tocaia. grupo cultural esse? Hã? Esse era o grupo cultural? Como assim? Os Garamantes. Não, o Garamante era do faraó. A Isso. da Saara, É porque, assim, tipo eles eram assim, mais de caça. Isso, Exato, esses mas três. Eram mais ricos? Eram os mais Não, ricos? os mais Garamantes- poderosos? O reino Não. de Axum, o reino de Axum, eles dominavam várias terras. A Axum, que era os Sim, mais era poderosos. mais esplendor. Né, faraó, Eles eram mais os evoluídos, Garamantes. assim, Mais de pra eles armadura. mesmo, ficar Sim. quieto no canto deles, mais na paz. Assim. A gente, tipo, os Garamantes, eles ficaram famosos, né, dentre todos os reinos, porque naquela época, né, o deserto do Saara mesmo é a segunda maior região semiárida e do mundo. É uma região bem quente, são, tipo Saara é assim, maior. muito grande. É de dia calor intenso e de noite frio Frio intenso. intenso, né? Então, tipo, os Garamantes e os outros reinos de Cuxi, né, porque todos viviam no deserto, tiveram essa dificuldade, né, do calor. Só que os Garamantes, eles podem ser um reino, tipo assim, não muito evoluído na questão de segurança, na questão de guerrear. Tanto que na pesquisa a gente nem se tem relato se eles eram povos guerreiros ou não. É muito difícil. né? É difícil de achar As informações sobre ele, eles Mesmo são mais diferentes Axum, mesmo. tipo, sendo um reino grande, tem muita coisa.
A gente demorou muito pra achar algumas coisas. Até porque tudo é especulação. Algumas- Tudo é estudo baseado em Algumas como foi coisas não se tem Pesquisado, muita... assim, cada palavra na pesquisa muda muita coisa. Com base na pesquisa, a gente viu que tinham palácios, até capitais. Mas na fundação que foi Os o garamantes problema. criaram um sistema de irrigação também. Isso que eu ia falar. Os Ah, outros- eles tipo, já viviam em sociedade ali, Isso, né? eles viviam espalhados pelo deserto Saara em tribos. Uma coisa que eu admiro muito no reino de Kush é que a gente tem um patriarcado e matriarcado. Que no caso a gente tem homens e tem mulheres no poder. Que no caso são os faraós e as candances. Não é isso, Arthur? Isso. Então, aí Arthur ficou encarregado dessa arquitetura da época construída no Minecraft. Isso. Foi isso? Vocês subdividiram, então, cada equipe, né? Os professores que dividiram cada equipe? Como Não, foi? a gente mesmo que escolheu. Vocês mesmos Sorteamos, dividiram. assim. Sorteamos, A professora de história A pegou gente o só- papel, botou o Isso. nome de cada A gente, reino isso. e cada líder que A gente só queria do escolheu os grupo. integrantes. Foi tudo com vocês, do início Tudo, ao fim. do início ao fim. E isso começou agora, em novembro, esse projeto? Não, começou em Foi há 2 setembro. meses atrás. É, setembro, mais então ou vocês menos. fizeram 2 meses, né? Uma Aí começou curiosidade- com geografia, história, português, artes. Não, primeiro começou com História história. foi História foi História primeiro. feminina, primeiro dos pra reis, começar né? a Sim. história. Aí dentro de cada grupo, vocês subdividiram. Tipo, fulano vai fazer a construção, fulano vai fazer a pesquisa, fulano vai fazer as falas. O Foi relatório. muito difícil pra separar, porque um tava querendo fazer outra coisa. outro No tava nosso querendo não, fazer porque uma- tipo. A pesquisa vocês É... conseguiram Foi fazer baseado no juntos. que Não, a pesquisa se consegue comprar. A pesquisa ficou separada e o comprar. resto E no reino, Instalar o tipo, jogo, não. Tipo, fazer o mercado. Aí Isso. todo mundo juntava todo mundo pra fazer o mercado. Consegui entender. No mais ou nosso menos. não Então, foi aí muito teve- difícil. Então todos fizeram mercado, só que aí fizeram mercado de povo tal. Mercado, Isso. né, como vivia o povo tal. Então esse povo a gente nem sabe se viveu exatamente na mesma época todo mundo junto. né? É só uma hipótese que os historiadores Vocês têm. Vocês vivem nas pesquisas dos historiadores. A né? gente vive Vocês com fizeram base nas trabalho pesquisas. baseado nisso, né? Tanto que a gente teve até a ajuda dos professores pra achar material, porque, é oh difícil de meu achar. Nossa, Deus. tio Bruno e Esses tio de comentários dos ciência. Tio professores. Bruno né? e tio Augusto foram as bases pra gente Ciências era o ter... tio Augusto, né? Tio Augusto, Matemática, tio Bruno. Ele pesquisou pra... Ele pensou em Ele- ajudar a gente. ele ajudou. Nossa, tio Bruno ajudou muito mandando um vídeo pra gente. A gente começou a achar um Sim, monte de verdade, informação. verdade. Informação que a gente não sabia, não achava no Google, assim, que pega. Porque ele também já foi na parte mais científica, né? Isso. Também, Da pesquisa história. científica mesmo, né? A gente não teve dificuldade, não ficamos limitados em construir. Porque foi como um integrante da minha equipe, Pablo, que ele tá ali nos bastidores, que ele falou, né? Tipo assim, Minecraft é um jogo que não pode ser limitado em certas coisas. Mas é um jogo meio que até realista. Você sente fome, você sente dor, você pode cultivar. Sente tristeza, Senti- quando algum Mas animal tudo se morre. naquele bloquinho, os quadradinhos. Tudo, né? sim, tudo naquela quadrado. dinâmica. Porque assim, na minha época, existia o The Sims. Eu já joguei. Eu não sou tão velha assim. Eu tenho a época Até hoje faz deles. sucesso, tia. Sim. Então, The Sims, eu tenho até hoje no meu computador. E aí é um jogo mais realista também. Sente fome, sente sede, né? mais Aí vida real, mais abre a vida geladeira, come, dorme, precisa tomar A gente roupa, precisa tomar ainda banho. usou um recurso O que... Minecraft também. É a mesma coisa. A gente ainda usou um recurso que eu tava até falando com os outros membros da equipe. Por quê? O pessoal de casa, né? A gente pode ser 3 equipes diferentes. Mas a gente sempre teve unido, não é uma competição, algo Não, assim. claro. Teve todo mundo se ajudando. Eu ajudava o Reino de Nada cá, rebaixando dando o dica, outro, ninguém. algo do tipo. Todo mundo Até porque os unido. assuntos eram Até diferentes assim, também, quando né? Maia tava dificultada com o grupo, eu falei, só podia pesquisar pra eles, assim, eu Um membro da minha equipe deu suporte Pablo pra também, eles. Pablo também, ele deu ajudou muito muito. suporte pra equipe deles. Então, Cada um ajudou o outro, não importa. A sala Todo tá mundo se unida, né? ajudando. Não teve competição. Não Eu tem esse digo- negócio de sim. rebaixar o outro, falar, meu grupo é melhor que você. Todo mundo atrás de nota. Nada? Que isso? Falei baixinho, viu? Não. Ninguém ouviu, não. Como é que ficou em relação a essas notas mesmo? Como é? É trimestre, né? Trimestre, Trabalho de é. trimestre, e aí? São 2 notas, esse trabalho e a prova, dividido por 2 tem a média. Dois vai dar média. Agora eu quero Tudo saber de somatória. vocês, qual foi, assim, não relacionado à escola, matéria, nada de coisa muito formal. Em relação mesmo a vocês, que vocês vão levar, assim, pro resto da vida, assim, poxa,
naquele projeto eu lembro de tal coisa, assim. Qual foi o maior aprendizado, assim, que vocês vão levar? Nossa, a união do grupo. A união de grupo, Nossa, paciência. Tia, eu me estressava, mas depois eu ficava calma, porque eu tinha que manter calma e terminar aquilo logo. E você era líder do seu Sim, eu grupo, sou né? líder. Você é a líder, né? E É. também, por a gente, tipo assim, estudar mais sobre a cultura africana, a gente se conheceu. Por quê? Gente, o reino africano não é um reino pobre. O poder só é mal distribuído. O reino africano não é um reino. Faltou gestão. Faltou a gestão, isso. Tanto que antigamente, se vocês forem pesquisar, o reino africano é um reino rico. Tem ouro em todo lugar. E os Tem gente que africanos... acha que é pobre por Eu acho causa que da... isso se reflete até hoje em dia, né? É, Na se África, reflete eles são hoje em bem dia. divididos, Só né? que- África do Sul, África, né? Tá. Tem Nossa, dificuldade hoje- alguma, mas eles são ricos, assim. Hoje em dia tem muita gente que acha que a África é pobre, porque né, tem vários Né? filmes, A gente histórias. sempre vê na televisão, né? A televisão só muito mostra miserável, isso. né? Passando Sede, fome. muito magros, né? Né? Mas existe sim poder ali, né? Sim, Ele só existe não, só não muito é poder. distribuído. Além pra deles todos. são unidos, né? Além de várias culturas muito bonitas e muito interessantes. E a gente herdou um pouquinho aqui no Brasil, né? Tanto Sim. é que vocês fizeram essa ligação, A né? capoeira mesmo, é uma curiosidade, né? A capoeira surgiu da África quando os africanos vinham pra cá, pro Brasil. Sim. Bom, então é isso. Eu quero também que vocês contem um pouquinho pra gente como é que foi essa trajetória aí de vocês. Muito aprendizado, mais falta de paciência. Cada coisa que a gente fez Fariam na de novo. O que vocês pensam assim, poxa, aquilo ali eu errei como um colega, né? E aí da próxima vez não vou fazer mais isso. Teve um aprendizado assim de vida? Teve a união, por quê? Antes da desunião não acontece nada. Se você não tiver unido, não acontece. Eu seria líder de novo, se fosse pra ser. Eu tenho um senso de liderança muito grande. Tanto que até na sala de aula, todo mundo aqui sabe. Gabriel, ele é paciente, mas tem hora que ele se estressa. Meu Deus. Ele quebra coisa, ficou bem pior. Normal, né? Normal. Não, Eu quero ver você chegar na faculdade, aí vocês vão ver o que é. Solta um pouco, cara. Cara, se Foi parte da solta. construção do Minecraft no próprio jogo online, né? Teve ajuda de mais alguns colegas do próprio grupo? Todo mundo, né? Todo mundo ajudou. Ah, sim, vocês subdividiram, mas todo mundo ajudou todo mundo. Nem todo mundo construiu. E cada vez que a gente vai construindo, aumentando o espaço. É isso. E vocês foram se adaptando às situações, né? Apareceu um problema, vamos achar a solução. Outro Isso. problema, Assim, achar a solução. cada um era dividido. Arranjou o problema, alguma pessoa que tava ali brincando pra fazer resolver aquele problema por enquanto. Bom, então é isso, gente. Agora eu quero que vocês falem aqui, vocês quatro. Ui. Arthur, fala um pouquinho. Arthur, na moral. Qual foi o diferencial da escola em relação a fazer esse trabalho? Vocês já viram algo do tipo? Já ouviram de algum colega que estuda em outra escola? Algo do tipo? Não. Vocês acharam que valeu a pena fazer? Sim, valeu muito a pena. A gente faria de novo? A gente faria de novo, com certeza. Faria de Com novo? certeza. A gente se estressou. Vocês acharam que é algo inovador, algo do Se cotidiano? tivesse, que acontece? É algo que ajuda a gente a entender mais a matéria. eu faria de novo, Sim, porque a Vocês conseguiram gente... compreender mais a matéria, sim? Sim. Vocês ficaram por dentro, né? Literalmente. Eu acho que a gamificação devia ser usada também em várias outras Diferencia coisas. um pouco as aulas, diferencia. Mudar. Na minha opinião, nessa brincadeira de construir aí, meio que a gente veio aprendendo mais do que nas aulas, porque a gente tava aprendendo brincando. Isso. Então foi bem mais rápido Aprender a de pegar brincar, as coisas. pegar mais coisas assim. Eu mesmo, tipo assim, eu não tive nenhuma dificuldade nessa parte de aprender. Eu faria de novo porque a gente aprendeu com os erros de agora e não vai fazer de novo. A gente Então, só vai cometendo os mesmos erros. eu chuto. E vocês conseguiram absorver a matéria? Sim, eu chuto e aposto que se tivesse outro trabalho, por exemplo, sei lá, da gente construir a Grécia Antiga, por exemplo, a gente terminaria, sei lá, 20 dias antes do prazo, porque Já sabe, já né? aprendeu. Adaptados. Se fosse todo mundo assim, Olha, só de Sim. uma coisa, A da sala próxima toda. vez, A sala se toda. tiver um trabalho da mesma forma, eu não vou ser líder porque dá muito trabalho. Muito trabalho. Então, estresse. é isso que eu tava falando com o meu grupo ontem. Você também era líder, né? Eu sou líder. Eu tava falando com o 10 meu horas grupo. da noite. Eu Gabriel criei uma liga. reunião pra falar, gente, não fica nervoso amanhã, vai dar tudo 10 certo. da noite, Juan dormindo, Gabriel liga. Eu falo, oh meu Deus do céu. União. União, assim, faz a brincadeira força, só É.
Bom, gente, a gente conversou aqui um pouquinho com o segundo grupo. Um pouquinho muito, né? até demais, Um pouquinho né? muito aqui com os alunos do 6º ano do ensino fundamental. Arthur falou demais, meu vídeo já tá doendo. Eu Nossa, de Arthur, que meu Deus. Estrondou do no céu. ouvido. Nossa, Estrondou. Na aula ele fala. Arthur, ele tem que ser Arthur bagunça. Ele não dá pra ser. Jogador. Jogador caro, Quem mais gente. fala pouco assim da televisão, né? Sim. Gabriel faz YouTube e ninguém aqui. Ele tem que usar só a beleza dele, assim, da pose. Eita. Não, brincadeiras à Brincadeiras à parte. Agora segura aí só mais um pouquinho, que daqui a pouco eu volto com os professores. Aí vai ser forte. Eita! Quero saber. Um beijo, mas segura aí que eu já volto, hein? Já volto.